essa nossa trajetória, essa luta de ficar num peso saudável, a luta de gostar do meu corpo e de ter uma relação saudável com a alimentação, que não seja utilizando o alimento para alívio de tensões ou como única fonte de prazer, né? Então a gente vai discutir um pouquinho hoje justamente com uma pessoa que em 2021 baixou 29 quilos no programa Leve, né? Que é esse que eu proponho, que justamente é uma maneira de se relacionar com o alimento sem cobrança, sem castigo, de uma forma tranquila e que nos deixe fazendo melhores escolhas, mas principalmente trabalhando a nossa mente, a nossa cabeça para não usar o alimento de uma forma indevida, né? Daquela forma que não é saudável, que não é legal. Então a nossa reunião de hoje vai ser interessante porque a gente vai caminhar por aí. Quando eu convidei a Ana, na verdade foi para falar de recaída e retomada, porque a Ana é uma amiga pessoal minha, nós somos amigas desde a adolescência, e eu brinco que ela já me levava, ela já fazia promessas de baixar peso e me incluía junto, tipo, se eu passar nessa prova na escola, Flávia, tu tem que ir comigo porque eu fiz uma promessa de ir até o centro da cidade. E era assim, 25 quilômetros, ida e 25 volta. E ela me colocava nessa empreitada. Então, de muito tempo, da nossa adolescência, desde os 15 anos, eu já lembro da Ana sanfonando, né? Volta e meia atrás do emagrecimento. E a gente acabou se acompanhando ao longo da vida toda, nos tornamos amigas para sempre, né? E até que há uns anos atrás ela me disse que tinha um sonho de ficar com peso saudável. E eu disse para ela, mas Ana, sonhos são para ser realizados. Se tu sonha com alguma coisa, então vai atrás do teu sonho. E daí, há um tempo atrás, ela me procurou profissionalmente e disse, quem sabe então eu entro no teu programa. E daí começamos então uma trajetória de transformar, né, essa relação com o alimento e com o corpo que tanto machuca, né, que tanto causa frustração, para fazer essa virada. Quando eu estava conversando a semana passada com a Ana, eu disse para ela, eu quero que tu fale um pouquinho do teu sucesso do ano passado, de ter baixado em 2021 29 quilos, mas também quero que tu fale das recaídas e dos recomeços, das situações difíceis, né, impactantes. E ela estava dizendo, diferente das outras drogas, né, como, por exemplo, o uso de álcool, a drogadição, talvez a dependência com o alimento, que faça com que a gente ganhe peso e precise do alimento para sobreviver às diferentes situações, essa dependência ela causa um impacto, um efeito bombástico muito mais na pessoa que está sofrendo do que nos seus pares. Então ela começou a levantar essa hipótese, né? Porque se o cara é alcoolista, se o cara é drogadito, a família sofre, o companheiro sofre, o filho ou os pais, no trabalho há um prejuízo. Então há todo um respingo das doenças de dependência em todos que nos cercam. Mas quando a gente pensa na pessoa que aumenta peso, os demais entendem que, olha, engordou, tal, tá, tudo bem, pode ter uma relação assim de isolamento social, que tem a ver com os pares, né, de maior timidez, daqui a pouco uma vida afetiva mais limitada, mas de uma forma geral é um impacto muito solitário, é uma dor muito solitária. Não sei se quem está assistindo aqui, que está chegando, concorda comigo. Se vocês pensam que é por aí. Porque ela disse assim, que há uma busca permanente
mas muito individual. Até a família pode cobrar. Às vezes a gente vê mães que cobram que os filhos emagreçam. Às vezes a gente vê, mais raro, o cônjuge, o parceiro, o marido querendo que a mulher emagreça, ou ao contrário, a esposa me ligando, Flávia, eu preciso que tu trate do meu marido que está muito acima do peso, preocupada com o que possa vir a acontecer, o coraçãozinho não vai aguentar. Mas, de uma forma geral, quem aumenta peso tem um sofrimento mais do que para com o outro, não afeta tanto o outro como afeta a si mesmo. É ou não é? E por isso se torna uma luta individual, solitária. Talvez até por isso o atendimento que eu elegi, né, de preferência, que é de referência para mim, que é o atendimento em grupos, faz com que a gente não se sinta tão solitário. Né? A gente percebe que o problema é comum. E quando um vai conseguindo virar a chave, os outros também têm essa mesma possibilidade. Então, a Ana vai poder falar sobre isso. Aliás, 8 e 9, aquela danadinha ainda não apareceu aqui. A Ana é pedagoga, já fez a direção de uma escola pública, é uma pessoa que já tem prêmios na área da educação, psicopedagoga. Então, e eu até vou puxar as orelhas dela, porque não é de praxe, né? Geralmente ela é super pontual. Nem sei o que pode estar acontecendo. Mas enfim, a gente vai explorar a Ana no sentido que ela nos conte um pouquinho como é que é essa busca de uma parte que falta. E que às vezes, pessoal, a gente preenche, no caso da obesidade que eu tô falando, a gente preenche com o quê? Com comida ou com bebida. E é como se fosse um termo que uma cliente me disse esses dias, eu tô que é um saco sem fundo. Uma necessidade de um preenchimento que eu preciso botar para dentro, né? Na forma de alimento, como se isso analgesiasse, faz uma analgesia, faz um relaxar. E tu acaba preenchendo esse vazio, um vazio que a gente pode dizer que é infinito e que nos acompanha e daí a gente opta por preencher com o alimento, né? Para poder chegar num relaxar, assim. Isso me acalma. Até que isso começa a incomodar. Olha, quem está chegando 10 minutinhos atrasada é a Ana. Eu vou pedir para ela entrar então. Ana Lúcia Dondoni, eu estava agora mesmo xingando como que logo tu, que é toda certinha, não está presente aqui com a gente. Te autorizei aqui, eu acho que agora tu consegue entrar. Tá entrando. Daí, Ana, a gente consegue que tu apareça na nossa reunião. Já te autorizei. E agora tu tem que aceitar a solicitação. Ai, 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 essa danada. Mara, ainda bem que tu tá aí, tu é testemunha. Que dê a Ana. Aqui tá dizendo que a Ana entrou. Acho que agora vai dar. Ah, Ah! Bem-vinda! é que eu não sou muito das tecnologias, sabe, né? Mas o importante é que você está presente. Até já tinha puxado as orelhas que tu estava atrasada. Tu consegue Ah, virar, consegue deixar isso, daí as pessoas tá. enxergam nós duas simultâneo. Tá muito linda, professora. Ah, teus olhos. Mas tu não contou a surpresa pro pessoal?
Eu contei que só disse que estava te esperando, que tu é minha amiga de longa data, desde a adolescência, é uma professora premiada, uma contadora de histórias, uma pedagoga e uma psicopedagoga que faz a diferença na vida das crianças. Mas eu deixei a surpresa para ti. Ah, então tá. Então, boa noite, pessoal. Quando a Flávia me convidou para participar, inicialmente eu fiquei um pouco assim assustada, né, de vir falar de um assunto assim que é tão delicado, doído, né, para mim e acredito que para todas as pessoas que passam por isso que nós nos propomos a falar hoje, né, Flávia? E Sim. aí, eu disse, quando a Flávia começou a fazer as lives, daí ela convidou algumas pessoas que tiveram um sucesso, né, nesse propósito de uma vida saudável. E aí eu brinquei com ela, falei assim, e por que que tu não me entrevista que eu sou o exemplo do fracasso? Aí ela ficou brava comigo. Não, não é fracasso. Mas eu estava brincando e aí surgiu essa ideia. E aí então eu sugeri para ela da gente fazer uma coisa assim bem diferente. E esse atraso ele foi proposital, porque a gente se propõe a falar hoje da vida como ela é, né? E nem tudo é certinho, nem tudo é cronometrado, os imprevistos acontecem, como agora eu já estava me desesperando porque eu não sabia entrar. Então, assim, vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, assim, dessa minha história, né, Fábio? E Isso. depois eu tenho uma surpresinha ali para vocês, para a gente poder conversar junto, né? Eu acho que com as intervenções, né, que o pessoal vai colocando ali embaixo, né? Uhum. Então, eu sou a Ana, eu tenho 55 anos, eu sou professora, aposentada, e o sonho, assim, na finaleira ali do meu trabalho era me aposentar. Mas como às vezes a gente acha que o sonho da gente está num lugar e não está, né? Quando eu me aposentei, eu comecei a ver as postagens, né, da minha escola, das crianças da nossa escola, e comecei a sentir assim um vazio, uma incomodação, e o meu pensamento não era assim, ah, que legal que eles estão fazendo isso. O meu pensamento assim, eu não estou lá participando disso. E resolvi voltar, então, a trabalhar. Então, eu trabalho numa comunidade, né, de vulnerabilidade social. Eu gosto muito de fazer esportes, eu adoro nadar, caminhar, pilates. Eu tenho um filho, eu sou casada, tenho muitas amigas, adoro pets. Né? Agora eu meio que. Ó, o gato está ali do lado me acompanhando, mas a cachorra eu tirei porque senão ela não ia deixar a gente conversar, né? A E Maria, a a Maria, Maria te adora. na escola. Então, pessoal, assim, eu tenho um histórico de oscilação no peso. Achei bonito, Flávia, essa palavra oscilação, né? Porque para mim é aquele velho efeito sanfona, né? Então, a minha infância toda eu fui uma criança assim dentro do peso, não tive nunca nenhum problema com o peso. Eu me lembro que quando eu estava na pré-adolescência, eu comecei com alguns pequenos episódios de compulsão. Eu me lembro que eu ia levar o meu irmão para a escola, eu passava na confeitaria, comprava bolo, sentava embaixo do edifício e ficava comendo. Esses dias até que eu estava me lembrando, já tinha me esquecido disso. Aí eu entrei na adolescência e vim morar aqui em Porto Alegre, porque eu morava em Brasília, meu pai se aposentou e a gente veio para cá. E quando eu vim para cá, essa mudança toda, eu emagreci, né? Assim, naquela época eu nem pensava nisso, né? E ali quando eu tinha meus 15, 16, 18 anos, eu botei na minha cabeça que eu era gorda. Eu tinha 55 quilos. E aí eu comecei, ali começou, né, essa minha relação doentia, né, com a comida.
Então, imagina, o máximo que eu chegava era 58 quilos e eu fazia dieta para chegar a 50. E eu me lembro que uma vez até eu só comia bife e salada, né? Duas rodelas, não era nem salada, era 2 rodelas de tomate, 3 folhinhas de alface. Um dia eu estava achando que aquilo era muita comida, eu pedi só o bife, eu me lembro, como se fosse hoje, que a garçonete me olhou assim, como pensando, é louca, né? Bom, mas até então, assim, eu estava sempre num peso normal. Quando eu ganhei o meu filho, há 28 anos atrás, eu tive um engorde importante. Porque aí eu ganhei ele, fiquei só em casa, me isolei do mundo, era só eu, ele e o meu marido, aquela fase da vida, né? E a partir dali, eu nunca mais consegui ter, tipo assim, um padrão no meu peso. Ou eu estou gorda, ou eu estou magra. O máximo que eu consegui manter o meu peso foi 1 ano e meio. Foi o máximo que eu consegui manter o meu peso. Então, eu fico com muitos questionamentos, né? O que falta em mim? Por que eu faço isso comigo? Eu tô sempre em busca dessas respostas, né? E como eu acho que nada é por acaso, essa semana eu estava arrumando os meus livros lá na escola e eu achei um livro que assim, ó, pá, caiu, né? A presente foi um presentinho de Deus. E eu queria contar essa história para vocês. E juntos a gente depois pode conversar, né? E abrir como um leque as questões que esse livro traz, tá? Então esse livro ele ficou famosinho, tem até uma moça que conta ele no YouTube, que é A Parte que Falta, tá? Então eu vou botar a ilustração, vou sair de cena para poder ler e vou... Então esse aqui... Peraí, deixa eu conseguir me organizar. Esse aqui, então, é o nosso personagem, tá? Essa bolinha com a boquinha. E aqui no texto fala assim. Tá bem aí? Aqui assim, Tá né? ótimo. Uhum. Faltava ali uma parte. E ele não era feliz. Peraí, pessoal. Não tô me ajeitando. Acho que eu vou ter que usar o celular de outro jeito. Só um pouquinho. Acho que eu vou fazer assim. Viu? Assim. Tá. Perfeito, tá ótimo, Ana. Então, partiu em busca de encontrar a outra parte. Ó, viu? A vida como ela é. Não tá dando certo. O livro não tá ficando direitinho. Tá. Mas olha aqui, ó, tem várias pessoas que te conhecem dos grupos que já estão entrando e que estão dando um oizinho aqui. O Ah, que bom. Renato, a Carlis, tem vários aqui Ai, conhecidos. meus Bem-vindos, parceiros. pessoal. Tá. Enquanto rolava, cantava esta canção. Eu busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ô, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. E lá se foi ele, então. Peraí. Tem que achar uma alternativa aqui para virar. Acho que vai ser melhor assim, ó. Né? Tá dando? Tu, mos- Tu mostra o celular, a câmera do celular, tu aponta para o livro. Tô apontando. É isso, talvez apoiar ele no chão mesmo, na mesa. Assim dá para ver? Tem que baixar. Baixa mais. Só tá aparecendo a tua mão. Mais um Vamos lá, pouquinho então. para baixo. Aqui? Aí agora a gente vê assim a escrita, a frase. Tá. Às vezes ele torrava ao sol. Baixa um pouquinho mais, que a gente não consegue ver o desenho. Agora? Mais um pouco. Agora sim a gente enxerga o personagem. Tá, Aí, tá bom. Mas logo caía chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve. Mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte,
não conseguia rolar muito rápido. E assim ele podia parar para conversar com uma minhoca, ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes ultrapassava até um besouro. E às vezes o besouro ultrapassava. Tá dando para ver direitinho? Sim. Tá. E este era o melhor momento de todos. E ele seguia adiante por oceanos. Eu busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asso pudim, faço quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo. Até que um dia, alto lá! Achei a parte que faltava em mim! Achei a parte que faltava em mim! Asse pudim, faço quindim! Achei a parte! Espere aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim e faça o quindim, não sou a parte que te falta. Não sou parte de ninguém. Sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria a sua. Exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-lo incomodado. E continuou a rolar. Ai, achei outra parte. É essa agora. Só que essa era muito pequena. Essa outra que era muito grande. Está um pouco pontuda demais. E essa, meio quadrada. Certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não segurou forte bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais e a quebrou. Que tristeza! Mas continuou a andar e a rolar, vivendo novas aventuras, caindo em buracos e trombando contra paredes de pedra. Então, um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba, respondeu a parte. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, experimentar. Encaixou! Senhor, encaixou com perfeição, finalmente, finalmente. Rolou para longe e por estar completo rolou mais e mais rápido, muito mais rápido que jamais rolara, tão rápido que nem podia parar para conversar com a minhoca. Ou sentir o aroma da flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Mas ele podia cantar, a sua canção alegre, por fim podia cantar. Achei a parte que falta em mim. E se pôs a cantar. Até a tati que tá didim, até a dade que tá da vendim, tá de tum-tim, tá do tim-tim, azei. Meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Pensou, então é assim? Então parou de rolar. E com cuidado, pôs a parte no chão.
Puxa E mais pra rolou cima, devagar Ana. para Tá longe. parecendo a tua mão folhando, a gente não consegue ver o desenho. Isso, vai mais pra. Mais um pouquinho ainda, daí a gente enxerga bem. Aí, E rolou ótimo. devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave cantava: Oh, eu busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. E assim eu vou em busca da parte que falta em mim. E agora? E agora, eu acho assim, penso eu, né? Porque tudo que eu vou falar são as impressões que eu tenho, são os meus sentimentos, são as minhas vivências, a minha história, né? Eu vi esses dias no Face uma frase que falava assim: todo excesso revela a falta de alguma coisa. Então, nessa minha busca, né, pelo peso ideal, pelo peso saudável, né, eu fico muitas vezes me perguntando, paralisa a minha vida, né, nesse sofrimento, nesses sentimentos que eu e talvez as pessoas que estejam assistindo, que tenham essa questão com o peso, sintam, né? Vergonha, muita vergonha, culpa por ter engordado novamente, uma sensação de fracasso. E às vezes eu penso que eu deixo de viver por causa disso. Quantas vezes eu já deixei de ir numa festa porque eu não queria comer, ou porque eu estava com vergonha que as pessoas iam ver que eu engordei de novo. E aí a vida fica muito pesada, sabe, Flávia? Fica muito pesada, fica dolorida, fica sofrida. E esses dias eu saí com as minhas colegas do trabalho, né? E comentei assim com elas que uma pessoa tinha feito um comentário a respeito do meu peso, né? Porque eu comecei o ano com um peso e agora eu tô com outro, né? Bem assim. E essa minha amiga, que eu já vi que ela tá assistindo aí, ela me falou uma coisa que, olha, me impactou de uma forma, assim, que ela me ajudou muito falando isso. Ela olhou para mim e disse assim, é minha, não te importa com o que os outros falam de ti, porque ninguém sabe a dor que tu carrega dentro de ti, ninguém sabe o que que é a tua vida. Ninguém pode mensurar por que que uma pessoa engordou ou emagreceu. E aquilo para mim, de uma certa forma, foi assim, uma alforria, sabe? Uma liberdade. Porque eu vivo em função do que... Não vivo em função, mas é uma coisa que me incomoda muito quando uma pessoa faz um comentário sobre o peso. Aliás, né, eu acho que nenhuma pessoa deveria nunca, né, fazer comentários a respeito da aparência ou da pessoa, porque como essa minha amiga falou, né, tudo tem um porquê. Então, assim, o que que aconteceu um pouco da minha história, assim, né? Eu perdi o meu pai em janeiro de 2020. Eu saí de licença para me aposentar em novembro de 2019. Então, a primeira coisa foi sair de licença. 2019, perdi meu pai em janeiro de 2020. A pandemia começou em março de 2020 e eu entrei na menopausa. E tudo Tudo, tudo, junto. né? Pacote completo. E aí eu fiquei em casa, assim, e fui comendo, fui comendo. E sabe quando tu não te dá conta, assim? De repente eu não tinha mais roupa que servisse e eu tava imensa. E muita gente nem me viu nesse peso porque eu estava de isolamento, né? Uhum. E aí, esse ano todo, né, frequentando o Leve, com a ajuda do grupo, eu tenho uma coisa que eu acho positiva, assim, mesmo quando eu engordo, eu nunca desisto do grupo, né? Por mais
sofrido que seja, tu chegar lá e falar o teu peso, né? Que não era esse antes e que, né, não deu certo como tu imaginava, aquela semana ou aqueles meses, e tu adquiriu mais peso. Mas eu acho, assim, que o meu grupo, que alguns estão aí assistindo, eles têm não é função, é uma Um importância. papel? Uhum. É, exatamente isso. Eles têm um papel muito importante, assim, na minha vida, sabe? Porque é muito bom tu ouvir outra pessoa falar de um sofrimento, de uma dificuldade, né? De uma fraqueza, de uma fragilidade. Tu também tem, porque a gente se sente muito isolado, assim, né? Muito sozinho, à margem da sociedade, porque as pessoas não aceitam, né? E então, nesse ano todo, eu tive muito apoio do meu grupo, né? E eu não desisti, não emagreci, mas continuei. E um dia eu fui caminhar no Parcão, e era setembro, e tinham cartas espalhadas pelo Parcão, e eu peguei uma e dizia assim que não vou me lembrar das palavras, mas a ideia era assim que se eu desistisse, eu nunca ia saber o que era uma vitória, né? E eu tenho um cantinho ali na minha cozinha que é tipo assim, entre aspas, um oratório, não é bem nesse sentido, mas assim, eu tenho assim o meu os alimentos, a tabela dos alimentos que eu posso comer, né, com cardápios. Eu tenho uma frase de uma revista que eu tirei uma vez, para sempre magra, e com 6 frases. Não faça dietas restritivas, procure ajuda dos amigos. 6 conselhos. Tem uma frase que tu me disse uma vez que ficou ecoando dentro de mim, assim como quando a gente joga uma pedra, sabe, no lago, assim, vai. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Tenho escrito lá. E tenho também uma outra frase que tu me disseste também, que é a dor da privação, eu acho, não é essa palavra, é menor do que a dor do arrependimento. Uhum. Então, Isso às mesmo. vezes, as coisas vêm assim na minha cabeça quando eu vou comer uma coisa, não me lembro, né? Uhum. Enfim, aí quando eu cheguei em fevereiro de 2021, eu estava assim, no último do meu sofrimento, né? Verão, não fui na piscina, né? Então, olha só quanta coisa a gente deixa de viver, de fazer, por causa de uma fragilidade que tu tem, né? Uhum. Uhum. E aí eu botei na minha cabeça, 15 de fevereiro de 2021, eu disse, não, agora eu vou. E agora eu vou em busca da minha felicidade, eu não quero mais isso pra mim, esse sofrimento tá demais. E eu vi uma vez numa novela, o cara era um alcoólatra e a psiquiatra falava para a filha, né, que não adiantava ela querer tratar, que somente ele tinha o caminho para a cura dele, né? E uma amiga me disse esse fim de semana assim, só quem pode curar o louco é o louco. Então as coisas têm que começar de ti, tu tem que querer. Não adianta as pessoas falarem, aquilo tem que estar dentro de ti. E eu tive, assim, uma força que eu admiro, assim, né? Porque eu perdi muito, muito peso, né? E eu fui. Só que quando eu tô nesse processo, assim, parece que eu fico mais consciente, mais na realidade da vida. Tinha, assim, meus escapes, que isso a gente aprende, né? Que vai acontecer na obesidade, né? Mas eu conseguia retornar para o meu programa de alimentação. E como eu sempre fiz muita atividade física, aquilo, né, era tranquilo. Ok, né? E aí o que que aconteceu? Desculpa, eu consegui meu peso ideal ali por agosto, mantive até
o Natal, aí ali no Natal eu tive uns 2 quilinhos a mais ali no final do ano. Mas a Ana tá falando de 29 quilos, né, pessoal? Não é de 5 quilos. vinte e É. nove a menos. Que é importante a gente falar, né? Que é um sobrepeso importante e por isso gerando um impacto e um sofrimento muito grande. E aí agora em maio, né, eu tive alguns problemas assim de saúde na minha família, bem importantes, que me desestruturaram, né? E aí eu engordei de novo, gente. Bastante. E tô de novo com aquele sentimento, todo aquele sofrimento que eu falei antes, né? E agora, o que que eu tô sentindo? Como eu nunca tinha emagrecido tanto na minha vida, porque eu também nunca tinha engordado tanto como eu engordei na pandemia, eu achava, assim, que eu tava bem, que eu ia ter, assim, uns escapes, mas que eu nunca mais ia engordar muito, né? O sentimento que eu tenho agora, mantendo as proporções, tipo assim, uma pessoa tem um câncer, fica curada do câncer e acredita que ele nunca mais vai voltar. Passa ali um tempo bem e lá um dia vai no médico e vê que o câncer voltou. É assim que eu tô me sentindo. Puxa, de Uhum. novo, mais uma vez. Mas eu acredito que eu seja muito guerreira, porque eu não vou desistir nunca. Eu vou estar uma velhinha e se eu engordar de novo, eu vou sempre buscar a minha felicidade. Só que o que que eu estou trabalhando com a ajuda da minha terapeuta, com a ajuda do meu grupo, com a tua ajuda, é de não ficar paralisada nesses sentimentos negativos, sabe? Não vou dizer negativos, mas nesses sentimentos que me fazem sofrer muito, né? Culpa, vergonha, me sentindo à margem da sociedade, quando eu sei Uhum. que existem milhões de pessoas com o mesmo problema que eu, mas a gente se sente muito solitário. Uhum. Então eu tô tentando ser, até as pessoas falam isso para mim, larga o chicote, né? Te permite não estar bem e ir em busca, né? Então isso eu tenho muito forte em mim. Às vezes eu não consigo retomar logo, mas eu nunca desisto. E Uhum. eu sempre preciso de parceiros nessa caminhada, porque eu acho que sozinho é muito difícil, sabe? Sim. Sozinha é muito difícil. Eu tenho muitas amigas, né, que conversam comigo sobre esse assunto. Eu pego muitas sugestões, assim, de receitas saudáveis. A gente aprende, assim, a começar a se conhecer quando está indo para um caminho, assim, que é do boicote. Às vezes consigo reverter. Mas é uma doença Danada, né? malvadinha, É. danada. Até eu estava comentando contigo que eu estava pensando esses dias assim, né? O alcoólatra, ele tem, né, a doença, né, a adição, e a gente ouve falar, né, de famílias que são destruídas. Eu acho que a maioria dessas pessoas, moradores de ruas que a gente vê, são em função do alcoolismo que estão na rua, e certamente muitos têm família que foi desfeita em função desse vício, né? Uhum. O drogadito, a mesma coisa, né? A Cracolândia, né? Uhum. Né? Isso. Eu não estou dizendo assim que o meu sofrimento é maior que o meu Deus do céu, quem sou eu para falar isso? Mas eu acho que a gente sofre muito solitariamente quando você é gordinho. Porque Quando a você é bomba gordinho. é a história não aos olhos dos outros, né? É, Embora assim, todo mundo veja. eu Uhum. engordei, mas eu continuo trabalhando, eu continuo cuidando da minha mãe, eu continuo indo no supermercado. A minha vida não parou, a minha vida continua funcionando. Uhum. Claro, eu, em função dessas questões de saúde da minha família, eu não caminhei. Isso foi um fator que também ajudou, né? Não estou dizendo que eu não comi, eu comi pra caramba. Mas eu parei totalmente de nadar, que eu nadava de 3 a 4 vezes por semana. Eu parei de caminhar, que eu caminhava praticamente todos os dias. Às vezes eu nadava de manhã e caminhava de noite.
e eu fazia pilates. E eu não consegui mais fazer isso. E aí é uma areia movediça. Porque tu cai lá dentro e para te conseguir sair. Ontem eu estava muito feliz, porque ontem foi a primeira vez desde março que eu consegui caminhar. Uhum. Caminhei 1h20 na Redenção, sabe? Respirando aquele ar. E o que eu acho legal que esse livro fala é a gente ir olhando as belezas que tem no nosso caminho. Não é só tragédia, tem coisas boas na vida, né? A Redenção é um lugar que mexe muito comigo. Eu não sei se eu tô falando demais, Fábio. Não, não, só não quero. Tá ótimo, e até vou deixando um espaço para quem quiser fazer algum comentário. Mas a Ana leu para nós a história da parte que falta. E a parte que falta foi a luta e a busca do personagem para realmente encaixar aquilo que ele achava que faltava. E no momento que encaixou, ele se deu conta que nem era tão importante essa parte, né? Então, essa necessidade de botar para dentro, para preencher um vazio, talvez não seja por aí, né? E tu tá falando que a terapia é fundamental, o grupo de apoio e a atividade física para nos ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio e viver a vida como ela é, podendo entender que tem os percalços, que as coisas não saem exatamente como a gente gostaria e por que que tem que ser assim. E eu queria te agradecer, né, Ana, porque assim, tu falou, abriu teu coração aí pra gente, tu falou com uma coragem e com uma transparência, né, aquilo que a gente chama de autenticidade, de poder falar para nós essa dor do aumento de peso, da recaída e da retomada e da coragem de retomar e da ficha que cai de não precisar contar com o olhar do outro, né? Que a gente possa se enxergar sem precisar que o outro dê o aval. Quantos de nós, às vezes, vai para academia ou para algum lugar e fica pensando, será que eu sou maior ou menor que aquela pessoa? Porque a gente não se enxerga e a gente precisa ser validado pelo outro. Então, esse desenvolvimento, né, desse olhar para si, que é o que uma amiga te falou, é por aí. E eu estava lendo hoje, eu estava num voo e estava lendo um livro até que eu já indiquei nos grupos, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E daí justamente eu marquei, né, que verdade e coragem nem sempre são confortáveis. Nada confortável esse papel aqui hoje de tu estar te expondo para um grupo de pessoas que tu nem sabe quem são muitas vezes. Mas nunca são fraquezas. E esse livro ele fala que a nossa vulnerabilidade tem a ver com tu reconhecer que tu não tem que ser perfeita, que tu não tem que ser tão crítica, que tu não tem que ser tão bom em tudo, que o que os outros falam não é tão importante quanto aquilo que tu fala para ti mesmo, né? Então, a coragem de ser imperfeito fala da importância de sermos vulneráveis e que isso nada tem a ver com ser fraco, né? E a gente confunde. A gente se considera fraco porque não enfrenta, porque não é valente, porque não supera. Não tem nada a ver. Porque a vulnerabilidade é isso. Só está exposto quem enfrenta, quem faz isso que tu está fazendo aí. Tô de novo na luta, baixei, aumentei, porque me desorganizei, porque sofri, porque usei a comida como alicerce num momento de vida difícil, porque tive que parar de fazer atividade física meses a fim, mas tô de volta. E essa tua postura de luta é o que faz com que tu seja valente, não é o contrário. Assim como a vergonha. A vergonha, ela é superada quando ela recebe o nome e quando a gente comunica ela. Eu tenho vergonha. Eu estou falando do meu sentimento. E quando eu falo sobre isso, eu já estou enfrentando a vergonha e eu fico pequenininho. E nesse livro ela fala até do Harry Potter, e fala também dos Minions, já que tu é professora e nos deu uma aulinha aqui, né, de história contada. E depois ela fala dos Gremlins, que os Gremlins aparecem e que eles são destruídos, eles são do mal e são destruídos com a luz. E da mesma forma essa autora ensina
que quando a vergonha aparece e a gente fala sobre ela, eu estou com vergonha porque eu engordei, pessoal. A vergonha, sabe o que que faz, Ana? Vai embora bem quietinha, porque ela é desmanchada. Flávia, eu acho que o sentimento, eu não sei as outras pessoas, né? Mas o sentimento que eu tenho quando eu engordo é que eu sou menos que os outros. Porque parece que eu fui fraca, entende? E até assim, eu estava conversando com essa mesma amiga minha, né, nesse final de semana, e ela disse assim para mim, tá, e daí que a comida te venceu? Aceita esse momento e encara isso. Que é isso que tu tá falando, né, Flávia? Acho que quando a gente abre os envelopes, abre as gavetas e começa a observar o que tem ali dentro, a gente vai conhecendo aquilo, né? Vai aprendendo a lidar com aquilo de uma outra forma, né? Uhum. Então, quando a gente fica generoso com a gente, né? Quando a gente consegue aceitar que a gente tem as nossas vulnerabilidades e com isso a gente consegue ficar exposto e a pedir ajuda, né? Eh, e daí tem uma outra parte que eu lendo, me lembrei de ti, porque ela diz assim: como ser uma contadora de histórias, que é isso que tu é, né? E, e daí ela diz assim, que ela lembra do homem na arena e que as pessoas estão comigo na arena lutando por mim e segurando minha mão. E eu não estou preocupada com as pessoas que estão na arquibancada. Então, na verdade, estarmos na luta, que é o que tu faz com o teu grupo, que é o que tu faz com as tuas amigas, é isso, tu tá na arena, tu não tá na arquibancada, entende? E tu nem tá preocupada com o que a arquibancada tá pensando sobre ti. Quando tu te apropria do teu processo e diz, olha, eu tenho uma doença que faz com que eu me utilize da comida para N situações, mas não é essa situação que eu quero para mim. E daí eu vou à luta. E daí tu aciona os pedidos de ajuda. Tu pede ajuda para os amigos, tu pede ajuda para o teu grupo, tu pede ajuda para tua terapeuta. E por isso que tu é a pessoa tão inteira como tu é. Bem emocionante tudo isso que tu contou para nós. Não sei se alguém gostaria de dar algum depoimento. Eu vi que várias pessoas estavam dizendo que concordam contigo, eu também. A vergonha que acontece, todos têm vergonha, alguém, a Nara colocou aqui, né? Estamos juntas, Ana, a Isabel falou, né? Estamos juntos no mesmo caminho, a Líbera também está trazendo. Então, tu vê, as histórias se repetem. E essa doença que faz a gente se sentir tão frágil, tem só que confiar mais nela. És poderosa. Alguém, a Nara disse aqui para ti também, né? Então é isso, né? É poder reverter esse quadro, que eu acredito na reversão, eu acredito que a gente não fica curado da obesidade, mas a gente fica apropriado dela e a gente fica Um pouco mais recuperado. fortalecido, Não talvez. existe, não existe cura na obesidade, existe recuperação. É como o alcoolista, que sempre vai ter o alcoolista ali pronto, né, pelo funcionamento, pelo impulso sem freio, a gente também vai ter isso. Mas eu, com meus 35, 36 anos de peso sob controle, eu testemunho que é possível fazer essa virada. Assim como tu. Eu já te vi numa festa de 50 anos com um vestido tubinho branco de renda, com 55 quilinhos, bem linda, maravilhosa. Já te vi o ano passado na mesma situação, e isso te dá tanta felicidade que tu vai conseguir atingir isso e manter isso para evitar esse momento que tu usou como, não foi de oscilação, foi um momento de, foi o termo oscilação que tu usou? O Uhum. peso que oscila, né? Isso aí. Para que a gente possa cada vez oscilar menos e administrar de uma forma mais suave, mais bondosa, generosa, sem se cobrar tanto. Eu acho que é isso que tu ensina hoje nessa história que tu conta, que nós temos a parte mais importante. A que falta, a gente não vai preencher com comida, a gente vai preencher com os amigos, ao longo da vida, nas viagens, nos passeios, na natureza, na caminhada que tu fez ontem no parque. Nas borboletas que a gente vai encontrar pelo caminho.
isso aí, porque a busca é de felicidade. E como a gente viu há uns dias atrás, numa outra live, não existe um dia que tu, por estar magra, vai ser feliz e tudo vai estar resolvido. Isso não existe, né? Quando eu É fiz uma o fantasia, doutorado, né? é, É uma é um, é um, fantasia. quando eu fiz o doutorado, eu fui pesquisar o termo na filosofia, o que que era felicidade, porque todo mundo dizia que queria emagrecer para ser feliz. Mas o que que é felicidade na filosofia? São os momentos como esse aqui agora, que eu estou conversando com uma grande amiga. É quando tu caminha ontem no parque. É quando tu dá uma risada. É quando tu vê uma criança brincando e se descobrindo. Isso é felicidade. E não o dia que a gente chega no peso É quando a gente vai caminhar na chuva, né, Flávia? que Às já 10 da manhã. fizemos. Que já fizemos. Quase uma hora que estamos juntos, né? Então, eu, para não cansar quem está assistindo também, para não fazer uma live muito grande, eu agradeço demais a presença da Ana, essa contribuição, essa história tão bonita que ela contou para nós. Quero convidar quem está presente para as próximas duas lives. Segunda-feira, excepcionalmente, a live de terça-feira vai ser segunda, e eu vou chamar uma professora, uma psicóloga, que tem me dado aulas bárbaras sobre compulsão alimentar, o comer compulsivo, a Elisângela. Então, segunda-feira, no mesmo bate-horário, às 20. E na terça-feira, não vai ser uma live minha, mas eu fui convidada para participar de uma live da Pinel, que é a clínica que trata a dependência química, saúde mental, e a gente vai estar falando sobre alimentação e o impacto na saúde mental das pessoas. Olha que interessante. Como é que a gente está falando de uma coisa simples, que comer é bom e eu engordo e isso é um problema de quem não tem freio? É muito mais do que isso, né? A gente está falando assim de um comportamento alimentar que é arrasador, que nos destrói mesmo e que nos impacta profundamente. Então é muito importante tudo isso que a Ana falou, porque ela falou daquela dor mesmo que muitos aqui que estão assistindo conhecem bem, e que a gente busca um caminho que eu tenho certeza, gente, que é possível, que a gente consegue reverter e consegue obter equilíbrio sem uma exigência desmedida, sem radicalismo, sem aumentar o sofrimento, né? Se permitindo ser mais feliz. Então, Flávia, pessoal, eu só diga. queria me despedir só um pouquinho, falar duas coisinhas, né? A primeira é que meu objetivo hoje em falar dessa minha fragilidade é, de fato, ajudar as outras pessoas, né? A não sofrerem, a buscarem a sua felicidade, a saberem, né? Que existem pessoas, assim como eu, né? Que estão como elas nessa busca. E, em segundo lugar, te agradecer, assim, de coração, porque tu não é só a minha Nutri, né? Nós somos amigas desde os 13 anos, né? Tu foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu vim morar aqui em Porto Alegre. E eu acredito, né, que tu é um presente de Deus na minha vida. E as minhas amigas que eu vi que entraram aqui, que eu tenho certeza que torcem, né, pela, pela minha conquista, né, de enfrentar esse desafio que não é nada fácil. Verdade, é verdade. As pessoas que não te conhecem estão dizendo live maravilhosa. Oi, Ana, estou no mesmo barco. Adorei a Ana, adorei a sua partilha conosco. Uma pessoa chegou atrasada e tá perguntando se vai ficar gravada. Sim, vai ficar amanhã, já está no Instagram e também no YouTube. Ana, com certeza tu vai ajudar muita gente com esse teu coração aberto, né? Porque tu de carne e osso. Alguém está dizendo que lindo, é verdade. A Ana é uma pessoa muito especial e daí por isso merece estar em paz com o seu corpo, com o alimento, com a alimentação saudável. Merece poder estar daqui a pouco numas cafeterias, porque a Ana adora sentar numa cafeteria, poder estar numa cafeteria e comer um docinho e isso não ser um problema, porque realmente não é. Verdade. Então, e a gente vai assim envelhecer juntas, Se felizes e Deus quiser, né? saudáveis. Porque dos 13 aos 55 tem uma caminhada aí, né? Tem uma grande caminhada. Ó, estamos dando parabéns pela live, foi maravilhosa.
Eu já conheço a Ana, batalhadora, isso mesmo. Obrigada, Então, pessoal, pessoal. de Obrigada pelo coração, retorno. de coração, vamos ser felizes. É isso aí.